Eu tenho mais de 50 anos e por isso que eu não sou aprovado no processo seletivo. Eu tô sofrendo muito com o etarismo, que é o preconceito com a idade. Calma, que nesse vídeo eu vou te explicar e vou te provar que é possível sim você conseguir o emprego que você deseja, mesmo se você tiver aí acima de 50 anos. É possível conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Vou te contar o caso da Maristela, vou te contar o caso do Aldilson, que mesmo com 50 anos conseguiram o emprego deles. Então fica até o final desse vídeo se você está sofrendo com etarismo, para você entender todos os pontos que a gente vai falar aqui sobre bastidores do recrutamento, currículo, LinkedIn, entrevistas, para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. E se você não me conhece, eu sou o Rick, eu sou recrutador e esse aqui é o Rick Carreira, um canal para ajudar você a ter uma carreira rica de histórias. E qual a grande diferença de contratar um profissional com mais de 50 anos e um profissional com menos de 50 anos? Algumas pessoas acham que é a questão de fato da idade. Poxa, quanto mais perto ali da idade da aposentadoria, normalmente as empresas não estão querendo contratar, porque não querem pagar ali a aposentadoria. O problema não está na idade, tá? Do que acontece aqui nos bastidores do recrutamento. Vocês sabem que aqui dentro do canal eu sempre falo o que eu já escutei sobre os gestores falando, os líderes da vaga, além disso, outros recrutadores. Então é importante que vocês entendam o que rola nos bastidores. Os dois pontos que normalmente os profissionais, os gestores, quando eu falo gestor, é gestor de marketing, gestor de tecnologia, gestor de produto, não necessariamente gestor de RH, tá? Os gestores e os recrutadores, eles comentam é que os profissionais acima de 50 anos, normalmente eles têm uma agilidade menor e eles não estão tão adaptados às novas tecnologias. Eu não concordo com esse ponto, antes que venha algum hate aqui, tá? Não concordo com esse ponto. Mas eu preciso falar para vocês os vieses que acontecem dentro do processo seletivo. Então, o ponto não está na idade, o ponto está na parte da agilidade e da tecnologia. Quando a gente entende isso, fica um pouco mais fácil, um pouco mais simples da gente conseguir o nosso emprego aí, o emprego que deseja, em até 51 dias. Então, se você acha que a objeção está na idade, toma cuidado um pouquinho com isso. Óbvio que tem empresas que têm esse preconceito com a idade, realmente acontece o etarismo, é óbvio. Mas por trás da idade, existem esses dois outros pontos que são importantes. Elas acham que todo mundo que tem acima de 50 anos não vai ser um profissional ágil e não vai ser um profissional que vai estar se adaptando sempre às novas tecnologias. Henrique, da sua experiência recrutando, entrevistando pessoas, quais são os tipos de profissionais acima de 50 anos que você já mapeou, que você já entrevistou, já avaliou? Normalmente eu percebo 3 tipos de profissionais acima de 50 anos. Se você tem mais de 50 anos, veja se você está em algum desses tipos de profissional, algum desses quadrantes, tá? O primeiro profissional acima de 50 anos é um profissional desorientado. Por que ele é desorientado? Porque ele não sabe quais são as melhores histórias para ele contar no currículo, no LinkedIn e nas entrevistas. E por conta disso, o currículo, o LinkedIn e as entrevistas fica uma bagunça ali. E realmente ele não sabe como organizar todas as ideias para conseguir ser aprovado nas entrevistas de emprego. Então, o primeiro tipo de perfil é o perfil dos profissionais desorientados. Além disso, a gente tem o perfil dos profissionais de 50 anos que são discretos, que eu acho que é 99% da população acima de 50 anos que está buscando emprego está dentro do quadrante dos discretos. O que são os discretos? Os discretos são os profissionais que eles já têm boas histórias para contar. Pô, eles têm mais de 50 anos, já viveram muita coisa, tem muita experiência de vida, de trabalho, tem muita história para contar. E eles sabem quais são as histórias que eles têm que contar. Eles sabem exatamente, essa é a melhor história para contar para essa entrevista, essa é a melhor história para essa empresa. Eles sabem disso. Só que eles ainda não sabem a melhor forma de comunicar essas histórias no currículo, no LinkedIn e nas entrevistas. O que acontece? Eles se tornam discretos. Aí é uma pessoa que realmente tem uma história bacana, mas tá ali no quadrante discreto. Rick, isso tem a ver com timidez, com a pessoa ser extrovertida? Não. Tem vários profissionais acima de 50 anos que são extrovertidos, que têm uma excelente comunicação, falam pra caramba, falam pelos cotovelos, mas eles não sabem
a melhor forma de comunicar as suas histórias no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas. Então eles também estão no quadrante dos discretos, tá? Então é importante que você entenda que não tem a ver com extroversão, com introversão, não tem nada a ver com timidez, não tem nada a ver com isso, tá? É só questão de eles têm histórias, só que eles não sabem a melhor forma de comunicar essas histórias. E aí, além dos desorientados e dos discretos, a gente também tem nos profissionais acima de 50 anos, os profissionais que são dedicados. O que são os profissionais dedicados? São as pessoas que elas se dedicaram ao longo da trajetória para criar histórias. Então, tem mais de 50 anos, eles se dedicaram em vários momentos aí para construir histórias relevantes, tem muito tempo de experiência, já viveram muita coisa, se dedicaram para isso. Só que eles o tempo todo também estavam se dedicando para saber a melhor forma de comunicar essas histórias no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas e dentro das empresas também, para poder sempre serem promovidos, conseguirem oportunidades dentro das empresas. Então, eles estavam o tempo todo se dedicando tanto para construir boas histórias, quanto para aprender como comunicar essas histórias nos processos seletivos no mercado de trabalho. E aí, meu objetivo com esse vídeo aqui, com esse episódio, é você, profissional acima de 50 anos, chegar dentro desse quadrante dos dedicados. Se você não chegar no dedicado, mas você sente que você está no desorientado, pelo menos você vai estar dentro do quadrante dos discretos até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai saber quais são as melhores histórias para você contar no processo seletivo, tá? Mas você consegue também estar dentro do quadrante dos dedicados para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. E Rick, por que aprender como contar minhas histórias, como contar as minhas histórias no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas, se eu tenho mais de 50 anos, é algo importante? Imagina aí você perdendo a sua vaga ideal, a vaga dos sonhos, só pelo fato de você não ter aprendido como conseguir seu emprego em até 51 dias contando as suas histórias, fazendo um processo seletivo rico de histórias em todas as etapas. Aí você pensa, caramba, se eu tivesse investido um pouquinho mais de tempo, me dedicado um pouquinho mais, possivelmente eu não teria perdido aquela chance. Então é importante que você esteja preparado, seja preparada para contar suas histórias no currículo, LinkedIn, entrevistas, para qualquer vaga e principalmente para a vaga ideal quando ela chegar. Porque se chegar a vaga ideal e você não tiver esse conhecimento, você pode passar anos, falando anos mesmo, não é nem meses, é anos, até encontrar uma outra oportunidade que faça sentido para você. E aí a gente já sabe, se tratando aqui do nosso tema de profissionais de mais de 50 anos, que existe o etarismo no mercado. Existe mesmo, tá? Não vou ficar mentindo aqui, passando a mão na cabeça falando que não existe. Existe. Só que tem empresas, tem recrutadores que não estão nem aí para a sua idade. E aí imagina você encontrar uma vaga, encontrar uma empresa que tem essa cultura de que não está nem aí para a sua idade, que só está interessado nas suas histórias, mas você não aprendeu, você não dedicou tempo para poder saber como contar suas histórias no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas. Aí você vai perder a oportunidade e talvez outro profissional que vai ficar até o final desse vídeo, que vai continuar acompanhando o Carreira, vai conseguir essa vaga mesmo tendo mais de 50 anos. Então, cuidado para você não cair no mesmo erro que os seus concorrentes vão cair e continue sempre se dedicando para estudar como contar suas histórias no processo seletivo, tá bom? E qual é o melhor momento para você se preparar, para você se dedicar, para você saber realmente qual história contar e como contar essa história? Eu tenho uma opinião que é um pouco diferente de alguns outros influenciadores de RH. Na minha opinião, eu acho que o melhor momento para você se dedicar, para você investir tempo, até investir dinheiro em você conseguir o seu emprego em até 51 dias, o emprego que você deseja, é quando você está desempregado. Por quê? Porque normalmente, quando a gente está empregado, a gente tem, além de ter que estudar todos esses pontos, melhorar ali currículo, LinkedIn e treinar para as entrevistas, a gente também tem que trabalhar. E às vezes a gente não tem muito tempo para poder se dedicar da melhor forma possível para conseguir o emprego que deseja em até 51 dias. E aí a gente acha que sempre o melhor momento para conseguir emprego é quando a gente está empregado, porque a gente vai ficar recebendo dinheiro enquanto a gente busca uma oportunidade fora. Só que eu quero dar um conforto para você que está desempregado, de que, na verdade, quando você está desempregado,
esse é o melhor momento, porque você vai inteiramente se dedicar mesmo, porque é uma prioridade para você. Porque você está desempregado, tipo, é uma prioridade para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, o mais rápido possível. Então esse é o melhor momento para você realmente colocar seu esforço e aprender todos esses pontos, tá? Só que também tem um outro momento, que aí você pode se enquadrar se você não estiver desempregado, que é quando você está empregado, mas você está muito insatisfeito. Mas é muito insatisfeito com o que você tem hoje. Seja de salário, seja de uma cultura tóxica que você está vivendo, o seu gestor, enfim, não está vendo perspectiva da empresa, consegue enxergar com a sua experiência que talvez a empresa esteja indo para um caminho errado, pode ir até para uma falência, ter uma demissão em mass layoff. Aí você já pode começar realmente a se dedicar um pouco mais a conseguir seu emprego. E esse vai ser seu melhor momento. Por quê? Porque o que a gente fala aqui, gente, dentro da carreira, é muita coisa, tá? Eu sei que a gente passa, entrevista tem vários pontos, currículo tem vários pontos, LinkedIn tem vários pontos, Gup tem vários pontos. Eu sei que é muita coisa. Tem mais de 300 vídeos aqui dentro do canal para poder ajudar vocês. Então para vocês conseguirem o emprego que vocês desejam em até 51 dias, vocês têm que ter uma motivação maior. Existe uma motivação maior para isso do que quando você está desempregado? Não tem, porque você está precisando colocar realmente ali dinheiro na mesa, você está precisando valorizar mais suas histórias e ganhar da concorrência. Então, esse é o melhor momento. E quando você está muito satisfeito no emprego, você tem também um motivo para agir. Por isso que é motivação, você tem um motivo para a ação. Então, quando você está muito insatisfeito, pega essa insatisfação com a empresa que você está hoje, com o cenário que você está hoje, e transforma ela em motivação para você se dedicar e estar dentro dos quadrantes dos dedicados. Você realmente conseguir seu emprego e parar com isso de, eu tenho 50 anos, tenho mais de 50 anos, eu nunca vou conseguir. É possível, se você souber como contar suas histórias no currículo, no LinkedIn e nas entrevistas, tá bom? E onde que as pessoas mais erram nisso? Normalmente é em acreditar que elas têm essa objeção da idade e aí ficam colocando na cabeça de que elas nunca vão conseguir o emprego que desejam em até 51 dias. Esse é o principal ponto, porque é uma objeção que é infundada. Na verdade, assim, tem o fundamento da sua experiência, óbvio, das suas vivências, talvez do que você escuta dos seus colegas, de profissionais que estão passando por isso. Só que eu preciso te falar o que acontece nos bastidores do recrutamento. A explicação para não ser aprovado, para não aprovar as pessoas de mais de 50 anos, é que elas não têm uma agilidade, da mesma forma que uma pessoa que tem menos de 50 anos, e não estão adaptadas às novas tecnologias, não estão adaptadas realmente ali a tudo que o mercado vem se atualizando. Então, a objeção não é a objeção de idade, a objeção é de agilidade e de tecnologia. Sempre que eu falo, gente, assim, com vocês de objeções, normalmente por trás daquela coisa que a gente fica botando na cabeça, sempre tem uma coisa mais profunda por trás, que dá pra gente explorar mais e trabalhar mais. Quando a gente entende o motivo daquilo, fica um pouco mais fácil da gente conseguir o emprego que deseja em até 51 dias, tá? Então, se você tem essa objeção de com 50 anos eu nunca vou conseguir, mais 50 anos eu nunca vou conseguir, tem gente que já tá falando até mais de 35 anos eu nunca vou conseguir, a galera só tá contratando abaixo dos 35 anos. Então, já saiba que o ponto é, se você souber contar suas histórias, de que suas histórias, elas realmente ali comprovam que você tem uma agilidade, que é a agilidade esperada para dentro da empresa, e você também está sempre se atualizando com as tecnologias, tem os requisitos da vaga, você consegue o seu emprego, o emprego que você deseja em até 51 dias. É só saber direcionar o olhar do recrutador no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas, para esse foco, tá? Para quebrar essa objeção da agilidade e da tecnologia. E por onde começar se você acha que está sofrendo com o etarismo aí, com o fato de você ter mais de 35, mais de 50 anos, se isso está te atrapalhando ao longo dos processos seletivos. Primeiro ponto para a gente começar é o ponto de definir quais são as suas melhores histórias. Que tem um ponto que é muito interessante que vocês entendam. Eu vou falar de 35 anos porque eu já vi que é algo que as pessoas estão falando, tá? Que acima de 35 anos nem tem como mais conseguir emprego. Se você tem mais de 35 anos, se você tem mais de 50 anos, você tem muitas,
muitas histórias para contar ao longo de todo o processo seletivo. Muitas histórias. O primeiro passo é você definir quais são as melhores histórias. Um erro que eu vejo de muitos candidatos que têm muito tempo de experiência é não definir as melhores histórias e achar que tem que contar tudo. Você não tem que contar tudo. Você tem que definir quais são as histórias que fazem mais sentido para você conseguir aquela vaga, fazem mais sentido para você mostrar que você tem a cultura da empresa. E o ponto positivo de vocês, que têm muito tempo de experiência, em relação a um profissional que está começando agora, é que vocês têm muita história para contar. Quando é mais difícil para uma pessoa que está começando agora, está tentando uma carreira de estágio, seu primeiro emprego, ter esse exercício de fazer um brainstorm, listar todas as histórias, todas as experiências e poder selecionar a melhor de todas. Vocês não, vocês já têm isso. Nossa, com certeza tem muita história bacana para poder contar no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas. Então, o primeiro passo para você começar é só faz o brainstorm de todas as histórias que você acha relevante e define quais são as melhores. Você pode até fazer um ranqueamento se você quiser, tá? Tipo, essa aqui é a melhor história número 1. Tem que estar em todo o meu processo seletivo, tem que estar no meu currículo, tem que estar no LinkedIn. Essa história é a história que vai fazer eu conseguir o emprego que eu desejo em até 51 dias. Então, bota lá, número 1 para essa história. Aí você vai ver, poxa, mas essa outra história é bacana também. Coloca lá, número 2. E aí você vai fazendo a questão de prioridade, priorização. E aí quando você for para uma entrevista de emprego, quando você for se candidatar para uma vaga ali da GUP, você vai perceber pela descrição da vaga o que eles estão pedindo, quais são os requisitos. E aí você vai falar, caramba, essa é a melhor história para comprovar que eu tenho esse requisito. Essa é a melhor história para mostrar que eu já trabalhei com essa ferramenta que eles estão colocando aqui dentro da descrição da vaga. E aí você vai conseguindo saber quais histórias você vai conseguir colocar no currículo, no LinkedIn e nas entrevistas, tá? Então o primeiro passo sempre é definir quais histórias você vai contar e classificar bem essas histórias. E como melhorar os resultados do processo seletivo se você tem mais de 50 anos. Eu vou contar algumas histórias aqui para você só para te inspirar. E aí eu vou te falar o que você precisa fazer no seu currículo, no seu LinkedIn e nas entrevistas para você conseguir o emprego que deseja em até 51 dias, tá? O primeiro caso que eu queria contar para vocês é da Maristela. A Maristela foi uma profissional que eu recrutei, tá? Na época que eu estava na Sanar, o gestor de dados da área, ele chegou assim para mim e falou, Rick, eu preciso de uma pessoa para trabalhar como engenheira de dados ou como engenheiro de dados. E aí eu, beleza. Foi acho que uma das primeiras vezes que eu fui contratar para a área de engenharia de dados. Já tinha feito acho que só uma vaga para engenharia de dados, acho que era a primeira ou a segunda vaga que eu ia fazer ao longo da minha carreira. E eu falei, tá, deixa eu estudar um pouquinho do que é engenharia de dados. Deixa eu estudar um pouquinho como que surgiu a área da engenharia de dados. E eu fui vendo um pouquinho como é que surgiu a área de engenharia de dados. Pô, beleza, era uma pessoa que organizava ali todo o fluxo de dados, pegava todo o armazenamento, fazia toda a distribuição tudo direitinho, para os analistas e cientistas trabalharem depois. Fui entendendo isso, beleza, e eu percebi quais eram as competências necessárias para um profissional de engenharia de dados. E eu fui para o mercado. No mercado no sentido de, fui para o LinkedIn, lá utilizando o LinkedIn Recruiter, que é o LinkedIn que nós recrutadores utilizamos, para poder buscar os profissionais. E aí eu vi uma pessoa que ela, é a Maristela no caso, ela era desenvolvedora, só que ela tinha um background bacana de dados. Eu falei, caramba, ela era engenheira de software e já estava ali se aventurando um pouquinho na parte de dados, na parte acadêmica dela, enfim. Eu falei, será que essa pessoa aqui, a Maristela, faz sentido para a área de engenharia de dados? A forma como ela contou no LinkedIn dela, as competências dela com uma engenharia de software e depois também com as experiências assim por alto que ela estava tendo já com dados, me fez gerar uma curiosidade para convidar ela para uma entrevista para ouvir um pouquinho mais das histórias. E aí eu convidei a Maristela para a entrevista. Quando eu convidei a Maristela para a entrevista, eu tive a grande felicidade de saber que ela tinha mais de 50 anos. E aí eu fui ouvindo todas as histórias dela, todas as experiências dela, e vi que ela realmente já tinha vivido vários pontos que eram importantes para a vaga que a gente tinha de engenharia de dados. Eu convidei ela, não foi nem para uma vaga de engenharia de dados, eu convidei ela para uma vaga de engenharia de software, porque eu só queria ver o potencial dela. E aí quando eu convidei ela para a vaga de engenharia de software, eu falei, olha, agora que está claro todas as histórias que a gente conversou, que a gente fez alinhamento de expectativa aqui um pouquinho,
Você contou suas histórias, eu contei um pouquinho do desafio da empresa. Eu queria te mostrar uma oportunidade que a gente tem aqui dentro, de uma vaga que a gente não abriu para o mercado, para engenheira de dados. Faz sentido para você? Aí expliquei para ela como é que era a vaga, como é que era. E ela falou, caramba, Rick, acho que faz sentido, mas vou estudar um pouquinho mais da área. Ela estudou um pouquinho da área e falou, Rick, quero continuar. Para mim fez sentido, aprovei ela pro gestor de dados. O gestor de dados foi lá, gostou muito dela, independente da idade dela. E ela foi contratada tendo mais de 50 anos para a empresa. E qual é o ponto mais importante aqui para você se inspirar na história da Maristela? Primeiro, se a Maristela ela não tivesse um bom LinkedIn, eu nunca ia encontrar ela. Por quê? Porque eu estava buscando no LinkedIn Recruiter, que é a plataforma que nós recrutadores utilizamos, e é padrão, 95% dos recrutadores normalmente utilizam o LinkedIn para poder buscar os profissionais. Então, se você tem mais de 50 anos e você não está no LinkedIn, você está pecando nesse ponto, está sendo discreto. Outro ponto, a Maristela, ela foi contando histórias ao longo do LinkedIn dela que me deu a impressão de que ela faria sentido para a minha vaga de engenharia de dados. Se a Maristela não tivesse contado essas histórias, tivesse focado só realmente em colocar o nome dos cargos, desenvolvedora, engenheira de software, programadora, eu nunca ia perceber um potencial dela para a vaga que a gente tinha de engenharia de dados. Então, é um outro ponto para você se inspirar na história da Maristela, de eu preciso saber contar minhas histórias para abrir o leque de opções, para poder chamar a atenção dos recrutadores, não só para a minha vaga ideal, mas para outras vagas também que podem surgir, que eu nem estou percebendo que pode chamar a atenção. Então, esse é um ponto para você se inspirar na história da Maristela também. O outro ponto é que no LinkedIn não tem uma seção de idade, porque eles sabem que isso pode jogar contra os profissionais. Então, não foi um ponto ali que foi uma objeção logo no início do processo seletivo. Para mim não seria, né? Eu como recrutador, para mim tanto faz a idade da pessoa, o que importa são as histórias dela. Mas o LinkedIn dela não colocava de cara essa objeção para que outros recrutadores, outros profissionais falassem, ela tem mais de 50 anos. Ela não colocou essa objeção logo de cara. Ela focou nas histórias dela. E aí, ela foi convidada para as entrevistas. Nas entrevistas, ficou claro que ela tinha mais de 50 anos. Mas ela, com as histórias que ela estava contando, ela foi contando de uma forma que mostrou que realmente era ela que a gente precisava. Era um profissional mais maduro. Era uma pessoa que já tinha passado por várias coisas. E esse é um grande diferencial dos profissionais que têm mais de 50 anos, mais de 35 anos. É importante que vocês foquem nisso, tá? E aí ela foi conseguindo contar as histórias delas na entrevista de emprego para poder ser aprovada e ser contratada para uma vaga que ela nem estava imaginando. Então, é importante que realmente suas histórias sejam contadas em todas as etapas do processo seletivo. E não adianta achar que a sua história, principalmente falando de currículo e LinkedIn, é só colocar o nome do cargo. Não é. Porque se a Maristela tivesse feito isso, eu não teria encontrado ela. Eu não teria realmente visto um potencial para uma área diferente do que ela nem estava imaginando. E aí o que acontece? Hoje ela só está focando na parte de dados. Hoje ela sempre está continuando a carreira dela na área de dados, por conta de um recrutador que viu potencial nela pela forma como ela contava as histórias dela. Então imagina como é que poderia estar a carreira dela hoje. Ela poderia estar só focada na parte ali desenvolvedora e não tendo todo o crescimento que ela está tendo hoje na área de engenharia de dados. Então é importante que vocês foquem nisso, tá? E aí, pegando o gancho da história da Maristela, eu queria falar para vocês como ter um currículo rico de histórias para você conseguir o seu emprego mesmo tendo mais de 35 anos, mais de 50 anos. Como que você pode estruturar um currículo perfeito para ser aprovado aí nessas plataformas da GUP, qualquer outro ATS que você esteja se candidatando. O ponto principal é focar o olhar do recrutador nos pontos que são mais importantes. Então, o que foi que a Maristela fez no LinkedIn dela? Ela não só botou o nome dos cargos, mas ela foi colocando os resultados que ela teve, as ferramentas que ela já trabalhou. Ela foi contando realmente uma história que me gerou curiosidade para chamar ela para uma entrevista. E ela focou o olhar do recrutador, para os pontos que eram mais importantes. Das tecnologias que ela estava trabalhando, de um pouco das competências comportamentais que ela tinha. Ela foi direcionando a história dela do currículo do LinkedIn para esse viés, e não tanto para o ponto da idade. Eu vou dar um exemplo também do Reinaldo. O Reinaldo, tem até entrevista com ele aqui dentro do canal. Ele foi um dos meus mentorados dentro do PRH, que é o meu treinamento, tá? O Processo Rico de Histórias. E ele falou para mim, ele estava 3 meses já desempregado. Tava tentando passar na GUP e não conseguia. Não conseguia.
E aí, quando ele entrou no PRH, quando ele me conheceu, ele percebeu que, poxa, ele estava errando uma coisa que talvez você esteja errando também. Ele estava utilizando o formato de currículo do LinkedIn. Sabe o LinkedIn quando você coloca todas as suas experiências e tem lá, importar o seu perfil em PDF, e aí o próprio LinkedIn faz um formato ali de currículo para você? Ele estava utilizando aquilo e achava que estava contando as histórias dele. E aí, como ele tem, acho que, se não me engano, ele tem 39 anos. Como ele tem aí na faixa dos 40 anos, ele tinha muitas histórias para contar, muitas experiências que estavam no LinkedIn. Ou seja, quando ele importava o currículo dele do LinkedIn, ele falou para mim, Rick, o currículo tinha basicamente 10 páginas que eu botava lá dentro da GUP, achando que ele estava realmente ali se destacando por ter 10 páginas, mas ele não estava se destacando, ele estava sendo discreto. Por que ele estava sendo discreto? E quando o recrutador ele pega um currículo que não está focado no que é importante, não mostra logo de cara ali os pontos principais, a gente percebe que tem ali mais 2 páginas, não tem como garantir que realmente o recrutador vai ler tudo. Ah, Rick, mas hoje em dia é o robô. Beleza, no filtro do robô, talvez o Reinaldo até passaria. Talvez. Porque ele não estava tendo resultado, né? Então, não sei. No filtro do robô, digamos que ele até seria priorizado ali. Só que na hora do recrutador, depois que o algoritmo priorizou os currículos, quando o recrutador fosse avaliar o currículo dele, tendo 10 páginas, o recrutador ia preferir seguir para um outro perfil, para um outro profissional. O que o Reinaldo fez? Ele contou isso na entrevista, tá? Vocês podem assistir a entrevista completa depois, ele conta sobre isso. Ele falou, Rick, eu peguei um modelo de currículo do Rick Carreira, saí de um currículo de 10 páginas para um currículo de uma página só. E, em menos de uma semana, eu fui chamado para entrevista de emprego. Menos de uma semana. Ele estava 3 meses tentando passar ali, ter um currículo aprovado na GUP. Em menos de uma semana, ele teve o currículo chamando a atenção de recrutador, o recrutador mandando mensagem para ele, convidando para uma entrevista de emprego para a área de Agile Master. E ele conta tudo isso na entrevista, vocês podem ver depois. Mas tem um ponto importante aqui que é importante que seu currículo foque principalmente nas 3 principais experiências profissionais. Eu sei que se você tem mais de 35 anos, como o Reinaldo, tem lá na faixa dos 40, se você tem mais de 50 anos, você tem muita experiência, você tem muita história para contar. Mas o currículo não é o local para você contar todas essas histórias. Você tem que contar essas histórias no LinkedIn, porque o LinkedIn é brainstorm, você vai botar tudo. Mas no currículo não. O currículo é objetivo, é algo mais direto. Então, você tem que focar só nas 3 principais experiências. Rick, quais vão ser essas 3 principais experiências? Se possível, as 3 últimas. Mas se você percebe que tem ali uma quarta, uma quinta, que é mais relevante para você colocar no seu currículo relacionado à vaga ideal, você pode priorizar essa quarta, essa quinta experiência, tá? Eu tenho um aluno, um mentorado meu, que é o Thiago. O Thiago, ele tem bastante tempo de experiência, ele está na parte de trade marketing, depois ele foi migrando para uma parte mais de gerente de projetos e ele está querendo voltar para a área de trade marketing. Qual a estratégia que o Reinaldo está utilizando hoje no currículo dele? As experiências mais voltadas para a parte de projetos, que foram algumas, ele não está priorizando tanto dentro do currículo dele, para que o currículo dele tenha um foco maior nas experiências dele de trade marketing que foram do passado, já que ele hoje está se candidatando para vagas de trade marketing. Então ele não está com um modelo de currículo enorme, de 10 páginas, ele está com um modelo de currículo ali de 1,5 páginas. Então a gente está até trabalhando para ficar em uma página só, para ele realmente garantir o olhar do recrutador para o ponto mais importante, que são as experiências dele no trade marketing. E aí quando o recrutador ele for lá no LinkedIn, ele vai entender já a história dele, de que ele está fazendo essa transição, voltando na verdade, né? Não é nem transição, mas está voltando a carreira dele para a área do trade marketing. Então falando de currículo, para você que tem mais de 35 anos, mais de 50 anos, foca nas 3 experiências mais relevantes. O resto deixa para o LinkedIn, mas no currículo você conta a história só das 3 experiências mais relevantes, tá? E como ter um LinkedIn que seja abordado pelos recrutadores se eu tenho mais de 50 anos, se eu tenho mais de 40 anos. Tem um ponto aqui que é importante. A gente já conversou um pouquinho sobre etarismo, né? O que é o etarismo? É o preconceito que existe no mercado por conta da idade. Um ponto positivo do LinkedIn é que no LinkedIn você não coloca qual é a sua idade. Dependendo da sua foto, dependendo da quantidade de experiências profissionais que tem no seu LinkedIn, fica um pouco claro qual é a idade que você tem. Dependendo da sua foto, dependendo, enfim. E o que a gente tem que fazer? Se a gente sabe que existem empresas, se a gente sabe que existem recrutadores que tem um pouco de um viés negativo com esse ponto da idade,
a gente tem que quebrar essa objeção. Como a gente falou no início do vídeo, a objeção não está na idade. A objeção está na parte de os profissionais. Eles talvez não tenham uma agilidade tão grande quanto os profissionais com menos de 50 anos. E existe uma grande chance dos profissionais não estarem se atualizando com a área de tecnologia. E se você está aqui, possivelmente você tem esses dois pontos, ou tem pelo menos um desses pontos. Ou você está sempre se atualizando, ou você é uma pessoa que é ágil, é uma pessoa que realmente consegue resolver os problemas da empresa. Se você está aqui, possivelmente você já tem aquele ponto da agilidade e você já tem aquele ponto ali de sempre estar se atualizando. Ou os dois, ou um dos dois. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa quebrar essa objeção no seu LinkedIn contando essa história de que você tem tanto o ponto da agilidade quanto o ponto de sempre estar se atualizando. Rick, qual é o melhor local para eu colocar isso, para eu quebrar essas objeções? O LinkedIn tem várias seções, né? Vocês sabem que quando eu analiso o LinkedIn dos meus mentorados, normalmente eu avalio 65 pontos ali que são importantes no LinkedIn da pessoa. O LinkedIn ele tem um indicador dele que é o SSI, que são só 4 pontos, 4 indicadores. Eu avalio 65 dos meus alunos, dos meus mentorados. Só que tem alguns pontos ali que eu vou destacar para você que tem mais de 50 anos para quebrar essa objeção. Quais são os melhores locais? O primeiro ponto é na parte de destaque. Não sei se você já viu que é uma funcionalidade nova no LinkedIn, é uma seção nova que você pode colocar, que é uma parte ali de destaques. Normalmente no meu LinkedIn, que é Rick Ifim Batista, se você ainda não me segue, pode me seguir. Vocês devem perceber que eu sempre deixo em destaque ali no meu perfil ou algum vídeo do YouTube ou inscrições para algum evento meu, o Plano Emprego 51 Dias, ou então inscrições para a minha nova turma de mentorados. Normalmente eu sempre deixo em destaque ali algum dos pontos. E você pode adicionar essa seção também do destaque e quebrar a objeção de que é um profissional que tem mais de 50 anos, é um profissional que não tem agilidade, é um profissional que não está sempre se atualizando. Você pode mostrar que você sempre está se atualizando. Aí o que você pode fazer? Pô, você fez um certificado recente que mostra que está estudando algo que é bem atualizado no mercado, coloca lá em destaque. Você resolveu algum problema que mostra um pouco da agilidade, do tempo que você fez, coloca lá em destaque para você já quebrar essa objeção aí que pode vir do recrutador, tá? Outro ponto importante é na parte de resumo. No seu resumo você pode também, que é a parte do sobre do LinkedIn, você pode quebrar qualquer tipo de objeção também. Então você pode me falar, poxa, eu consegui resolver um problema que a empresa estava demorando 1 ano para resolver, eu consegui resolver em 3 meses, mostra agilidade. A empresa não estava conseguindo, não estava sendo ágil, você foi lá, entrou, conseguiu melhorar o tempo daquele processo. Você pode falar, destacar ali na parte do seu resumo, do seu sobre, as principais competências que você tem hoje. E aí você pode colocar, principalmente, competências técnicas, suas hard skills, para você mostrar que você sempre está atualizado. Então você pode quebrar essas objeções ali, principalmente na parte do sobre do LinkedIn, que é o seu resumo. E uma outra seção também que dá para você quebrar, que poucas pessoas fazem isso, pouquíssimas pessoas fazem isso. Se você fizer, você vai se destacar dos seus concorrentes. Tem uma imagem de fundo, que é aquela capa que fica atrás da nossa foto, que também quebra a objeção, que mostra um pouco de que você acredita nessa parte da agilidade, que você tem as tecnologias, que você está atualizando sempre o conhecimento, para já contar essa história com a imagem de fundo de que você, mesmo tendo mais de 50 anos, mesmo tendo mais de 40 anos, que você é um profissional que sim, pode resolver o problema da empresa. Esse é o ponto. O seu LinkedIn, o seu currículo, tem que contar essa história, que você pode sim resolver o problema da empresa, tá? Então fazendo isso, você vai estar tendo um LinkedIn que a gente chama de um LinkedIn dedicado, que é um LinkedIn que chama a atenção dos recrutadores para convidar você realmente para as entrevistas de emprego. E como passar nas entrevistas de emprego se eu tenho mais de 40 anos, se eu tenho mais de 50 anos? Você foi aprovado para entrevistas de emprego. O que isso significa? Que o seu currículo ou o seu LinkedIn, que um dos dois ali, gerou curiosidade no recrutador, no gestor, para poder te convidar para uma entrevista de emprego. Ou seja, tem algo ali nas histórias que você já começou a contar no currículo e no LinkedIn que realmente é algo que o recrutador falou, acho que faz sentido para mim. Então o que você vai fazer? Você vai dar mais luz, mais foco, vai treinar muito para que essas histórias sejam bem contadas na entrevista de emprego. Você vai utilizar a entrevista de emprego para realmente quebrar qualquer tipo de objeção de esse profissional não é um profissional ágil, esse profissional é um profissional que não se atualiza, é um profissional
que a gente não conseguiria ficar muito tempo com ele aqui, porque ele já está prestes a se aposentar. Então, todas as objeções que você sabe que pode acontecer por conta da sua idade, você chegou na entrevista, você precisa passar das entrevistas e quebrar todas essas objeções. Assim como a Maristela fez, que a gente contou, assim como o Reinaldo fez, e da mesma forma que o Adilson fez. O Adilson foi um mentorado meu que ele falou: Rick, tô entrando aqui, já tenho entrevista pronta, marcada, mas eu não posso perder essa oportunidade de emprego. E o que foi que eu falei com o Adilson? Ó, se você já tá com a entrevista marcada, você já tem um bate-papo, foca em contar bem as suas histórias. Foca em direcionar o olhar do recrutador, na época era o gestor, era o dono da empresa. Foca em direcionar o olhar do dono da empresa para as histórias que fazem mais sentido. E aí eu fui indicando para o Adilson um ponto que eu até ainda nem consegui explorar no canal do YouTube do Rick Carreira, porque tem tanto assunto para eu poder passar para vocês. Não sei se vocês já viram, tem mais de 300 vídeos aqui dentro do canal. Por sinal, não está inscrito, se inscreve, hein? Curte esse vídeo, porque realmente tenho certeza que está te ajudando. Mas enfim, eu falei para o Adilson para ele poder explorar muito o módulo que a gente tem dentro do meu treinamento do PRH, que é o módulo de gatilhos mentais. É um módulo que a gente fala de 18 gatilhos mentais, como utilizar de uma forma ética, não de uma forma desleal, para você realmente deixar suas histórias no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas, um pouco mais rica de detalhes. E aí eu fui falando pro Adilson para ele utilizar os gatilhos mentais corretos, já que ele já foi convidado para entrevista, para ele não perder aquela oportunidade. E aí ele estudou exatamente os pontos que eu falei para ele, que eram os gatilhos de escassez, de curiosidade, tinham outros gatilhos que eram importantes para a situação dele específica, para o cenário lá de que ele ia conversar com o dono da empresa. E aí ele falou para mim que estudou, teve a entrevista com o empresário, com o dono da empresa, e mandei mensagem para ele recentemente e ele falou: Rick, consegui um emprego, estarei começando com eles agora. Ele está só organizando a casa, organizando os processos da empresa que ele já está, e ele já vai começar com essa nova empresa, com esse dono da empresa que convidou ele para as entrevistas de emprego. E imagina se o Adilson, que já tem mais de 50 anos, se ele não tivesse estudado os pontos importantes para ele poder conseguir o emprego dele. Quando que ele teria a oportunidade de conseguir o emprego ideal para ele de novo? Porque essa vaga específica para ele era uma vaga aqui na cidade de Salvador que ele precisava muito. Ele estava distante da família, na empresa que ele estava em Goiás, ele estava cansado de ter o tempo todo ficar viajando para poder ver a família no final de semana, enfim. E ele conseguiu essa entrevista de emprego para uma empresa de Salvador, para ficar mais perto da família. Então era o emprego que ele desejava. Ele conseguiu o emprego que ele desejava em menos de 51 dias. Agora, se ele não tivesse investido em estudar, em treinar as respostas dele, em gerar curiosidade ao longo de todas as etapas do processo seletivo, ele poderia ter perdido a vaga ideal para ele, que era uma vaga em Salvador, perto da família. Então, quando a gente fala investe tempo, investe, se possível, dinheiro, investe mesmo, porque você pode perder sua vaga dos sonhos, sua vaga ideal, só por você não ter dado esse passo a mais de se aprofundar em como contar suas histórias. Porque o ponto positivo da maioria das pessoas que tem mais de 50 anos, mais de 35 anos, é que vocês já têm histórias. Vocês já construíram histórias. Agora é só saber como contar isso no LinkedIn, nas entrevistas, no currículo, na GUP, em todas as etapas do processo seletivo, tá bom? E aí você pode até estar pensando: poxa, Rick, eu já entendi que o foco para conseguir o emprego que eu desejo em até 51 dias é quebrar as objeções em todas as etapas do processo, no currículo, no LinkedIn e nas entrevistas. Então acho que isso deve ter ficado claro para você, que é importante que você construa um processo rico de histórias em todas as etapas do processo, quebrando essas objeções que surgem quando você tem mais de 50 anos, mais de 35 anos. E aí você pode estar se perguntando: poxa, mas eu não tenho os pontos que você trouxe de agilidade ou de tecnologias atualizadas. Como é que eu faço? Eu vou colocar mesmo assim dentro do meu currículo, dentro do meu LinkedIn? Não. Porque se você fizer isso, você vai estar dentro dos quadrantes dos desleais. O que é o quadrante do desleal? São os profissionais que eles não têm histórias para contar, ou seja, no nosso caso, são profissionais que não são ágeis, são profissionais que não estão se atualizando, não sabem sobre as novas tecnologias, novas tendências, só que eles aprenderam algumas formas de comunicar isso no processo seletivo, e aí eles acabam sendo desleal, porque eles falam algo, eles vendem algo de que eles não são. Então, se você não tem um desses pontos, não é para mentir, não é para ser desleal. O que eu ensino aqui dentro do Rick Carreira é
vocês utilizarem as histórias que vocês têm, a verdade que você tem, para conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. Se você não tem um desses pontos, se você não tem nenhum desses pontos, você vai conseguir o seu emprego com o que você tem, tá? Com as histórias que você já tem. Você nunca vai mentir, você nunca vai ser desleal. Se você tá aqui dentro do canal do Rico Carreira para saber esses hackzinhos, como contar suas histórias no currículo, LinkedIn, entrevistas e conseguir o seu emprego mais rápido, pode sair, pode se desinscrever. Eu não tenho vaidade com números de inscritos. Eu quero só ajudar as pessoas que são desorientadas, as pessoas que são discretas, a serem perfis dedicados. Eu quero ajudar as pessoas a construírem carreiras ricas de histórias e que elas saibam contar essas histórias no currículo, no LinkedIn e nas entrevistas, tá? Então, de forma alguma, eu quero que vocês mintam. Eu realmente quero que vocês peguem as melhores histórias que vocês já têm essas histórias e saibam valorizar essas histórias em todas as etapas do processo seletivo, tá bom? E se por algum acaso não ficou ainda tão claro como contar essas histórias no currículo, ou no LinkedIn, ou nas entrevistas, aqui no canal tem muito vídeo para você poder já ir maratonando e se aprofundando. Eu sempre estou fazendo lives, sempre estou fazendo eventos também, então se inscreva no canal, a gente vai deixar aqui também sugestões de playlists, de vídeos, para você continuar construindo aí um processo seletivo rico de histórias e para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, tá bom? Estou torcendo por você, conte comigo e até um próximo vídeo. Um abraço!